Bom dia, alunos do quarto ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula de História, né? Hoje, quinta-feira, 12 de novembro, estamos aqui iniciando mais essa manhã, mais esta dádiva que Deus nos deu, que foi nossa vida, né? Então, você só tem a agradecer, você só tem a pedir cada vez mais a Deus que possa te dar essa dádiva, não é? Quantas pessoas não têm essa dádiva da vida, né, de hoje que Deus te deu ao acordar, ao amanhecer, te dá o sol, o ar, né, as plantas, a visão, a audição, tudo isso que é fundamental para vivermos, né, e que a gente às vezes não valoriza nada. Tão importante, coisas que Deus nos dá, tão importante e que às vezes a gente não valoriza, mas basta às vezes perder só um pouquinho. Por exemplo, a nossa visão, que é tão importante, assim como tudo que tem no nosso corpo, que a gente não dá tanta importância que às vezes quando cai um algueirinho no olho, a gente só falta morrer, se desesperar. Mas não temos cuidado com a nossa visão, não valorizamos a nossa audição, o nosso paladar, o nosso toque, as nossas mãos, os nossos membros, minha gente, né? Nós somos perfeitos aos olhos de Deus, perfeitos aos olhos de Deus, do jeito que Ele nos deu, da cabeça ao pé, né? Então, somos imagem e semelhança de Deus e temos que agradecer a Deus do jeito que Ele nos fez, do jeito que Ele nos quer. Então, agradece a Deus pela vida. Tá certo? Agradece a Deus por tudo que Ele te dá no dia de hoje. E eu convido a você, juntamente comigo agora, a fazermos as nossas correções. Né? Na aula passada, eu pedi que você assistisse a videoaula, para juntos nós fazermos nossas correções, juntos fazermos as nossas atividades, que eu passei para vocês, deixa eu ver, 4 questões. Passei 4 questões de história, não postei na plataforma porque eu pedi que você assistisse a videoaula, fizesse o cabeçalho bem bonitinho, copiasse no seu caderno e respondesse, certo? Então você teria que assistir a videoaula, copiar as 4 questões, pesquisar e responder. E agora nós vamos fazer o que? Corrigir. Vamos fazer as correções dessas atividades, tá bom? A primeira pergunta que eu fiz foi o que é imprensa. Você iria escrever o que é imprensa. Eu até sugeri até as páginas, página 243, né? O que é imprensa, né? Então você teria que colocar lá. Vamos ver aqui. Primeira questão, o que é imprensa? Tá bom? Vamos lá, junto comigo. É o conjunto dos meios de comunicação que transmitem notícias à população, Pronto, certo? Isso, a primeira questão. Eu quero aqui que você descreva o que é imprensa. Eu não quero aqui que você dê exemplos, não. Você iria descrever, dizer o que é. Conjunto dos meios de comunicação que transmitem notícias à população. Certo? Não quer que você coloque aqui internet, televisão, rádio, carro, não. Certo? Você iria descrever. Então você coloca aí, ó. Certo? Desse jeitinho aqui, a primeira questão. Tá bom? Na segunda questão, eu pedi que você dissesse onde foi produzido o jornal Correio Brasiliense. Essa questão aí está na página 244, certo?
onde foi produzido o jornal Correio Brasiliense, onde ele diz assim, em 1808, o jornalista Hipólito José da Costa começou a publicar um jornal mensal chamado Correio Brasiliense, que continha notícias voltadas ao público brasileiro sobre temas políticos, culturais e econômicos. O jornal, porém, era produzido na Inglaterra, certo? Ele era produzido na Inglaterra e trazido de forma clandestina ao Brasil. Então, você vai colocar lá na segunda questão, certo? Na segunda questão, você vai colocar o jornal Correio Brasiliense era produzido na Inglaterra. Pronto. Certo? Você encontrou lá na página 244. Tá bom? Pedi que você também respondesse, né? Quem eram os abolicionistas? Lá na página 247 você iria encontrar essa daí. Certo? Quem eram os abolicionistas? E eles utilizavam a imprensa para quê? Certo? Quem eram esses abolicionistas? Olha só. Tem assim, ó. No segundo reinado, ainda existiam milhares de pessoas escravizadas no Brasil. No entanto, as críticas ao escravismo em nosso país ganharam força na segunda metade do século XIX. Assim, ao longo dos anos, a abolição da escravidão passou a ser defendida por pessoas de diversos grupos sociais. Então, essas pessoas eram chamadas de abolicionistas, ou seja, pessoas que defendiam, né, a abolição da escravidão. Então, você vai colocar lá na terceira questão. Pessoas que defendiam a abolição da escravidão. Aí nessa questão você iria fazer duas respostas, né? Porque ele pergunta quem eram os abolicionistas e eles utilizavam a imprensa para quê, né? Ou seja, olha só, eles costumavam utilizar a imprensa para quê? Para divulgar as suas ideias, certo? Então você coloca, ó, eles utilizavam a imprensa para divulgar suas ideias. Eles tinham ideias, né? Suas ideias. Eles tinham ideias de acabar com a escravidão. Eles não queriam que acontecesse mais a escravidão, certo? Então eles lutavam para isso, eles utilizavam a imprensa, que era para as pessoas ficarem sabendo, né, como é que poderiam fazer, o que eles poderiam fazer para ajudar as pessoas que, né, estavam, né, na questão da escravidão. E a última pergunta, né, que eu fiz, onde perguntava de que assuntos as revistas brasileiras do século XX costumavam falar, né? Falavam de diversos assuntos, mas que assuntos elas falavam? Falavam principalmente de quê? De assuntos relacionados ao público feminino, né? E tentavam falar da questão da moda, da beleza, mas falavam sobre diversos assuntos, principalmente sobre aqueles assuntos, né, que exaltavam a imagem da mulher naquela época, certo? Então, na quarta questão, você coloca, ó, falavam de diversos assuntos, mas principalmente
de assuntos que exaltavam a imagem da mulher. Que exaltavam a imagem da mulher. Certo? Então, essas questões aí foram exatamente as questões que eu pedi que vocês, copiassem na videoaula e respondessem. E aqui estão nossas correções dessas questões, tá bom? E agora eu convido a você, tá bom? A pegar o seu módulo 4, tá bom? Seu módulo 4, na página 254, tá bom? Onde a gente vai falar agora sobre outros temas, né? Deixa eu só colocar aqui que é pra gente... Pronto, certo? Ó, a gente vai falar do módulo 4, momento de repressão, a imprensa e a internet, né? O que é que esse assunto vai falar para nós, já que nós falamos, tanto da questão da escravidão, dos abolicionistas, das mulheres, que a gente falou tanto sobre os assuntos anteriores, certo? Então, olha só, a partir de 1964, a história da imprensa brasileira foi influenciada pelo novo regime de governo instaurado aqui no Brasil, que é a ditadura militar. Nesse ano, por meio de um golpe, o presidente João Goulart foi afastado do poder e os militares passaram a governar o país. Então saiu, o presidente que estava, e quem mandava no país eram os militares. O governo instituído pelos militares era uma ditadura, ou seja, era um governo imposto que tinha características autoritárias e repressivas. Assim, os opositores do governo eram perseguidos e impedidos de expressar livremente suas opiniões, que a gente até viu, nas nossas aulas passadas sobre a questão de alguns compositores, alguns cantores, eles ficaram, por um período, foram censurados pela questão deles quererem expressar as ideias dele através das músicas, através da letra da música, e acabavam, censurados. Não podia, porque não podia expressar a sua opinião, não podia expressar as suas ideias. Então, para impedir a circulação de ideias contrárias ao governo, os militares passaram a censurar os meios de comunicação e as manifestações artísticas, porque os meios de comunicações e as manifestações artísticas era a forma que as pessoas tinham, de mostrar o que estava sentindo, de demonstrar, o que pensavam. Então eles acabaram, eles tentaram de uma forma fazer com que os meios de comunicação, e essas manifestações fossem censuradas. Assim, os jornalistas, músicos, compositores e atores eram constantemente vigiados e tinham muito de seus trabalhos alterados ou censurados, ou seja, impedidos de serem divulgados. Se fossem contra o governo, eles impediam, eles censuravam qualquer coisa desse tipo, porque eles não queriam, que ninguém fosse contra o governo. Era uma ditadura militar, tinha que ser do jeito que eles queriam, eles eram autoritários. A gente vê até aí nessa imagem uma manifestação estudantil contra a ditadura, em 1968, certo? Em 1968. Eles aqui estão protestando, o fim da censura na imprensa, certo? Isso pode ser notado o quê? Por que a gente acha que é? Porque tem um nome, imprensa livre, ó. Bem aqui em cima eles fizeram, uma faixa com o nome imprensa livre. Então vem a ditadura e a imprensa alternativa. O que foi isso?
Durante o regime militar, foram criados muitos jornais e revistas que faziam oposição à ditadura. Esses órgãos de imprensa ficaram conhecidos como imprensa alternativa. Essa imprensa ela utilizava o quê? O humor e os recursos como charges e entrevistas para divulgar ideias contrárias ao regime militar. Para burlar a censura, muitas críticas eram feitas de modo disfarçado. E um dos principais jornais alternativos foi o Pasquim, criado em 1969. Tem até aqui, né, essa imagem do jornal que vocês estão vendo aí do lado direito do livro de vocês, né, onde tem Pasquim lá abaixo, ele diz assim: estes são os verdadeiros homens sem visão. Tem aí as imagens. Só falo porque é para o Pasquim. Caetano Veloso é o Castro Alves de hoje. Eu, pelo menos, pretendo continuar escrevendo, certo? Então, esse jornal, né, essa imprensa, esse modo aí de meio de comunicação que eles colocavam aí, eles faziam, né, a forma dele de uma forma, mas que mesmo assim ainda mostrava o descontentamento, né, a insatisfação com esse regime militar. E a importância da liberdade de expressão, por que é tão importante? Com a censura e a repressão vigente durante a ditadura militar, a população perdeu o quê? O direito à liberdade de expressão. Ou seja, você já parou para pensar na importância da liberdade de expressão? Você acha que é importante a liberdade de expressão? Viver em uma sociedade onde é proibido se manifestar é bom ou é ruim para você? Pois perdemos o direito de emitir nossa opinião de ser ouvido. Já pensou? Se numa sala de aula, você estivesse na sala de aula, em que o professor não quiser ouvir a sua opinião, não quiser ouvir de jeito nenhum, o que é que você tem a pensar? Isso seria bom ou seria ruim para você? Né? Ou seja, a professora é assim, tem que ser assim, pronto. Seria bom ou seria ruim você não poder dar a sua opinião, você poder se expressar? Atualmente, a liberdade de expressão é o direito garantido por lei no Brasil, é lei. Não podemos esquecer, porém, que ao expressar nossas opiniões, devemos sempre respeitar as outras pessoas, tomando muito cuidado para não praticar nenhum tipo de discriminação ou intolerância. Você pode até sim, né, ter essa liberdade de expressão, mas respeitando, não é, a liberdade de expressão do outro, sem ter discriminação. Né, ou sem ser intolerante. Página 256 fala da imprensa e a internet, certo? O que é que fala aí? Com o fim da ditadura militar na década de 1980, a imprensa brasileira passou a ter mais liberdade para publicar notícias e reportagens. Na década de 1990, com o desenvolvimento da internet, a imprensa passou a utilizar intensamente esse novo meio de comunicação. Muitos jornais, além das edições impressas, começaram a ser publicados em edições digitais. Além disso, diversas publicações novas passaram a circular apenas no meio virtual. Vamos ver aqui algumas das consequências do uso da internet pela imprensa. Além de ser um veículo de informação que atinge muitos brasileiros, a internet facilitou a troca de ideias e a interação com o público. Muitos sites permitem que os leitores façam comentários e expressem suas opiniões. A internet possibilitou a amplificação e diversificação da imprensa. Vários grupos de sociedade criaram seus próprios canais de publicação de notícias e de comunicação com a população. Você percebeu como a internet vem contribuindo para aprimorar a imprensa? Então, ela ajuda a aprimorar a imprensa. Devemos ficar atentos, porém, quanto às fontes de informação que acessamos na rede. Nem sempre aquilo que lemos na internet vem de uma fonte confiável. Assim, é importante conhecer a origem dos sites e das notícias que acessamos. Por isso que é muito importante você saber se aquilo que você pesquisou, aquela notícia que você viu realmente é verídica. Você tem que saber de onde veio, se realmente é verídica. Certo? Na página 257 é a atividade que você vai fazer. Certo? Nessa C, onde tem converse com os colegas, você vai fazer sozinho, certo? Você mesmo responde. E na 258, certo? 258, onde tem imprensa e compromisso com a verdade,
certo? É mais aí para você ler, né? Mais é para você se informar sobre essa imprensa, né? Onde diz assim, ó: atualmente a imprensa e os meios de comunicação divulgam uma enorme quantidade de informações. Pela internet, televisão, revistas, jornais, temos acesso diariamente aos fatos que acontecem em diferentes lugares do mundo. Muitas vezes, porém, as informações que chegam até nós acabam sendo controladas pelo grande grupo da imprensa. Assim, sem o devido compromisso com a verdade, por vezes esses meios de comunicação divulgam informações mostrando apenas um lado da notícia, sem apresentar aos cidadãos as várias versões sobre um fato. Então nós temos aqui uma charge, né, onde ele diz: ué, cadê o outro lado da notícia que deveria estar aqui? É muito importante selecionarmos de forma crítica os veículos de informação que acessamos, buscando pesquisar se eles têm um compromisso com a verdade, entender as diversas versões de uma notícia, que é fundamental para que possamos formar nossas opiniões, certo? Então, nessa página 258 aí vai servir mais para você ler, né, para você ficar entendendo, né, das coisas, para você realmente, quando você souber de algo, alguma notícia da internet, você realmente saber se a fonte é segura, se é verdade ou não. Tá bom? Então você responde a página 257, certo? No caso você responde a página 257, poste na plataforma, manda para mim que eu vou ficar esperando a sua devolutiva. Tá bom? Beijos, abraços, fica com Deus.